Gente, boa noite para vocês. Então, vamos começar a nossa aula hoje. A nossa aula hoje é referente ao capítulo 3 do livro de Marco Antônio Vasconcelos, né, de Fundamentos da Economia. Eu estou tentando abrir a página aqui da Evangélica para mostrar para vocês, vou compartilhar a tela aqui, mas não está dando certo. Não está dando certo porque... Pronto. Só está dando isso aqui. Vocês estão vendo essa tela aí? Não é possível acessar esse site. Está vendo aí? É o mesmo erro que estava dando comigo. Você está vendo, o Thomas? Aí, está vendo? Isso, estava dando esse erro comigo. Pois é. Isso aqui não é problema seu. Isso aí deve estar dando em todo mundo. Final de semana... Ah, servidor, então. Esse final de semana, a Univangélica pegou e... melhorou o sistema, fez uma atualização no sistema, tanto é que vocês devem ter recebido aí alguma coisa falando que ficou fora do ar no sábado todinho. Aí o problema não foi resolvido. Aí ontem também ficou uma grande parte do dia fora do ar, e hoje voltou, mas tá aí desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês não terem dúvidas, tá? Bom, gente, a apresentação... a apresentação é a apresentação da disciplina, plano de ensino, avisos, avisando para vocês que modificaram a sala de aula, enfim. Em publicações, é todo o material que a gente está postando, tá? Todo o material que a gente está utilizando, a gente está postando ele em publicações. Se vocês olharem aí, estou tentando abrir a página. Se vocês olharem, tem o livro em PDF. Para quem tiver dificuldade, pode procurar lá também, lá na biblioteca virtual. Aqui, tá? Tá vendo aí, né, Thomas? Thomas. Tô vendo, professor. Agora eu vi aqui. Então, toda publicação a gente põe aqui. Então, eu pus o calendário de aula, pus o cronograma virtual, que é só do ciclo 1, que vai até a primeira VA. Tem um livro, Fundamentos da Economia. Tem uns slides e os resumos, né, das aulas 1 e 2, que está aqui. Só clicar que está em 2 ou 3 slides, mais os resumos. E aqui eu escrevi aqui, slides também da aula 3, 4 e 5. Então, nós já tivemos hoje a aula 4, então já postei os slides agora. Na hora que eu terminar aqui, eu vou postar um resumo para vocês das aulas 3 e 4, tá? E semana que vem também estarei postando. Semana que vem não, já eu vou postar para vocês que é uma aula assíncrona, que já está gravada, já. Vou postar aqui para você. Vou postar o material dela aqui, ok? Já. Vamos voltar aqui. Ciclo 1. Gente, no ciclo 1, vai abrindo. No ciclo 1 tem todas as nossas aulas aí até a de hoje, tá? Só mostrando aqui para vocês terem uma noção. Ó, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Hoje nós já estamos na 5ª semana de aula, dia 31/8. Tá? Então, que saco. Então, aqui está a referência do livro, né, que nós estamos usando, o capítulo 3, tá? Objeto de aprendizagem é aquilo que nós vamos utilizar com vocês. Então, aqui é um vídeo que o professor vai gravar e vai deixar para vocês. Então, eu já estou avisando para vocês como vai ser a aula. Às vezes era só no webinar, ou às vezes só utilizando um data show, uma coisa assim, e transmitindo para vocês. Então, essa sigla aqui é porque está sendo uma aula presencial, né, de maneira virtual. A atividade pré-síncrona é uma atividade, nós chamamos disso, que é uma atividade para vocês familiarizarem com o tema da aula do dia. Fica disponível para vocês lerem, no caso aqui, fazerem a leitura do capítulo 3, ter uma noção bem ampla daquilo que a gente está estudando, para não ficar tão perdido no dia das aulas. E aí,
eu já coloquei também a resolução dos exercícios para quem quiser ir fazendo. Thomas, por exemplo, eu sei que fez, teve tantas pessoas que fizeram aí da classe de vocês e já falaram para mim, né? Gente, quando está escrito assim, aula síncrona, tá? É o tema da aula, tá? Aqui o Meet é o aplicativo que a gente vai estar usando. Eu estou usando o Meet porque ele não cai, tá? Tem gente que usa aí o Zoom, por exemplo, é de 40 a 45 minutos, porque é um aplicativo que não é pago, então ele cai muito, então tem problema de hackers, já foi hackeado, então não gosto de utilizar o Zoom, mas tem aí o YouTube, só que o YouTube não dá essa interação que a gente conversa aqui agora, como nós estamos conversando, então eu prefiro o Google Meet. Ele é um aplicativo pago, que a gente paga, o professor, né? Então, aqui, por exemplo, ó, isso aqui é o link da aula, tá? O link da nossa aula. Fica aqui disponível para vocês, tá? Ele fica disponível para vocês o tempo todo. Tá? E aí, esse link, ele é só para vocês terem um acesso, clicarem e jogar aí e baixarem ele, tá, gente? Ok? Ele não direciona, não. A não ser que vocês, tenham todos os aplicativos pagos do Google. Aí, quando faz isso, o Google mesmo já vai encarregando de fazer. É meio difícil, porque eu acho que vocês não têm não usa essas ferramentas todas, então é por isso que tem, viu, Thomas? É por isso que você tem que pegar e ir jogando aí na tela constantemente para vocês saírem no link, tá? Aqui, ó, aqui está escrito embaixo, tem atividade pós-aula síncrona, tá? Deixa eu mostrar aqui na de baixo. Essa atividade pós-aula síncrona, ela pode ser uma resolução de exercícios que a gente pode trabalhar, pode ser um local para a gente colocar as nossas aulas, ou pode ser a própria aula assíncrona. Essa aula que teve aqui no Meet, no caso essa aqui é da semana passada, tá? Então, aí a gente posta ela aqui vem, na hora que vocês clicarem aqui, ela já tem um link, tudo direitinho, e aí vocês podem assistir no YouTube ou diretamente aqui na página, ok? Então é isso. Então, aqui para vocês, na aula de hoje, ela não está oculta, logicamente, porque nós estamos tendo aula aqui agora, está gravando, aí eu poderia colocar o link para vocês, mas o link fica pesado. E aí vocês não assistem para quem tem celular. Trava toda hora, às vezes nem não abre. Então, eu converto ele e amanhã eu coloco aqui para vocês, ou mais tarde um pouquinho, tá? Quem perguntou foi o Pedro, né? Foi o João Pedro, que perguntou sobre o link o João Pedro, isso. Que perguntou para mim sobre os links da aula, tá? Para postagem. Então, semana que vem, nós não vamos ter aula virtual, presencial. Então, semana que vem, vocês vão assistir uma aula assíncrona. Acabei de gravar ela aqui e já vou postar para vocês, disponível a partir de amanhã, não hoje, a partir de amanhã. Aí vocês vão assistir ela. Ela é relativo ao capítulo 3 de Economia e Direito. Aí vocês vão assistindo ela durante a semana toda. E lá onde é que está escrito? No ciclo 1, a atividade pós-síncrona, tá? Lá vocês vão assistir, lá vocês vão postar o trabalho de vocês. Vocês terão uma semana até o dia da prova, tá? Para postar o trabalho. Então, eu vou postar provavelmente 2 vídeos. Um videozinho de revisão da nossa prova, daquilo que nós falamos, um vídeo complementando a aula de hoje, porque não vai dar para terminar hoje, então 2 vídeos, e a aula síncrona que vocês vão ter que postar semana que vem. Ok, Thomas? Alguma dúvida a respeito disso? Quanto a isso, especificamente? Aí a gente vai conversando durante a semana. Dúvida, Ana Paula?
Brendo, Gabriel 1 e 2, Jennifer, não, né? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem no chat aqui e a gente responde. Beleza? Não, então tá tudo certo, tá? Qualquer coisa também, eu respondo vocês durante a semana. Pode me mandar um e-mail. Aprende a entrar no AVA e entra no AVA, tá, gente? É importante. Entra no AVA e manda um e-mail. Toda hora a gente está lá, o tempo todo. Não tenho só a aula de economia, e então vocês vão postando, porque marca a sua presença lá também, ok? E vocês já viram aí na reunião com a professora Geisa, que é mais complicado um pouquinho, né? Esse semestre. Semestre passado, as questões de faltas foram relativizadas, né? Bom, estão vendo aí o slide? Esse slide? Respondam aí, por favor. Pode escrever no chat. Deixa eu ver, Cadiane. Sim, beleza. Às vezes eu tenho que fechar o meu aqui, tá, gente? Como agora, porque tem gente querendo entrar. Aí, senão eu não vejo, porque aí eu fico aqui olhando os slides, tá bom? Mas vamos lá. Beleza, gente. Este capítulo, nós falamos já no capítulo primeiro, nós já falamos no capítulo primeiro, a inter-relação que há entre a economia e diversas outras áreas do conhecimento. Nós já falamos de matemática, nós já falamos de estatística, falamos de política, falamos de sociologia, filosofia e etc. Agora, nós vamos dedicar um tempo um pouquinho maior na relação entre economia e direito, pois é o curso de vocês, né? Pois bem, o que diz nesse capítulo 3 aí de economia e direito, né? Bom, antes da gente começar a falar aqui do capítulo 3, gostaria só de rapidamente falar algumas considerações sobre a própria economia e o direito. Como nós já falamos nas outras aulas, né? A economia, ela nasceu, ela tem como objetivo satisfazer as necessidades do homem diante dos recursos escassos. Ou seja, a própria atividade econômica é aquela que é aplicada na escolha dos recursos para o atendimento das nossas próprias necessidades, que são constantes e que toda hora ela vai surgindo com novas necessidades, né? Então, muitas vezes, este fenômeno que nós estamos estudando, que é o fenômeno econômico, ele dita o surgimento de uma instituição jurídica, ou vice-versa. Ou seja, cada relação econômica nossa que acontece na sociedade, ela gera um tipo de instituto jurídico que precisa de uma regulamentação do direito. Então, então o direito entra com um papel de organizar essas próprias relações econômicas. Além disso tudo, o direito, ele nasceu com a obrigação de organizar a própria ordem social, e dentro desta ordem social também se inclui a questão da economia e das outras áreas do conhecimento que falamos com vocês, buscando, né, uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais organizada, né? Então, a relação entre economia e direito existe, na verdade, desde que o homem passou a viver em sociedade. Desde que o homem passou a viver em sociedade, essa relação é muito evidente. Logicamente que essa relação ela passou a ser estudada de forma muito mais acentuada e de forma muito mais sistemática a partir do século XVIII, com Adam Smith, que é considerado o pai, o fundador da economia moderna. Por quê? Porque foi ele justamente que criou a ciência, esta ciência, né, com objetos próprios, conceituando ela, relacionando métodos de aplicação da economia na nossa sociedade e assim por diante, né? E a partir dos estudos de Adam Smith,
muitos outros economistas vão se debruçar nos temas econômicos e muitos também vão estar preocupadíssimos com as relações existentes entre o direito e a própria economia, né? Já falamos para vocês também que a economia, ela apresenta uma multiplicidade de problemas e uma diversidade de causas e efeitos que existe entre os diversos ramos do conhecimento. Bom, mas a interdependência entre o direito e a própria economia é muito grande, haja visto que as próprias leis jurídicas é que definem os direitos, definem as obrigações e fixam a liberdade de ações dos diversos agentes econômicos que trabalhamos com vocês durante as aulas passadas. Desses agentes econômicos que falamos com vocês, tem as inter-relações entre os indivíduos, as empresas e o próprio Estado, o setor governamental, em que tudo isso devem estar adequadas às mudanças sociais que vão acontecendo no dia a dia, e a economia e o direito precisam se relacionar com o objetivo de conciliar os interesses divergentes dos diversos grupos que estão dentro da sociedade, né? Atualmente, só um instante, deixa eu abrir aqui para atualmente, gente, a relação entre direito e economia é crescente, muito crescente mesmo, isto porque o próprio desenvolvimento do capitalismo, que vem se modificando ao longo do tempo, com as suas relações entre os agentes econômicos, tornaram-se muito dinâmicas e complexas, precisando, então, dessa inter-relação com mais afinco, com mais transparência, né? Nessas relações econômicas, né, no capitalismo, vai surgir uma estrutura de mercado baseada na grande concorrência que vai existir entre as empresas que têm como objetivo garantir lucro e atender às necessidades dos consumidores. Então, aqui no caso, neste capítulo 3, ele vai dar uma ênfase muito grande sobre essas relações de estrutura de mercado. E isto por quê? Porque o poder das empresas, tá, de impor os seus preços aos consumidores, criaram a necessidade do governo colocar muitas barreiras contra o abuso do poder econômico, principalmente por parte da economia. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco vou mostrar outros slides para vocês, neste capítulo 3, o autor traz uma série de barreiras, de leis que foram criadas, tentando coibir essas atitudes nefastas das empresas que querem garantir o controle do mercado, e explorar, acima de tudo, este mercado também. Pois bem, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês aí alguns slides, né? Dentre as leis que foram criadas, também foram criados vários órgãos, né? Como o CAD, que iremos também falar com vocês, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá? Que tem como função específica analisar e punir quando as empresas praticam formas de concorrência desleal, como, por exemplo, a formação de cartel, o abuso no aumento de preços, práticas de dumping, diversos tipos diversos tipos ou maneiras de atuação das empresas com o objetivo de controlar, dominar o mercado e explorar do consumidor, né?
além dessas obrigações do próprio CAD, por exemplo, né, o CAD também é responsável pela avaliação das fusões, das incorporações e aquisições das grandes empresas, né? Caso, por exemplo, na avaliação do CAD, ocorra uma concentração do mercado que é perceptível, que é analisada pelo conselho, o CAD, uma concentração deste mercado, que possa causar injustiças, principalmente entre os concorrentes, o CAD, então, ele veda essas operações, tá? Então, o CAD é só um dos órgãos que foram criados para, para a regulamentação deste mercado, né? E aí foi o que nós falamos aí nesse slide que vocês estão vendo. A teoria econômica estão relacionados ou dependem do quadro das normas jurídicas, então, principalmente em função do expressivo avanço da liberação dos mercados, né? Hoje nós temos um governo liberal, este governo liberal, ele dá ênfase num mercado funcionando de maneira mais ou menos livre, sem ingerência do Estado, tá? Então, nós temos a ideia hoje no mundo todo, essa liberação de mercado, tanto no comércio como das finanças internacionais, e o Estado é o regulador. O Estado é o regulador do governo, é o regulador desses mercados, que procuram garantir a defesa da concorrência e dos direitos do consumidor, intervindo sempre que haja, então, um monopólio nessas estruturas de mercado. Bom, um tópico aí do capítulo 3 de vocês, para quem leu, é aquilo que já falamos também na aula passada, sobre a relação do direito com a teoria dos mercados, né? A ideia de que o direito, ele tem prestado atenção muito hoje nos consumidores. Os consumidores hoje são vistos como aqueles que querem adquirir produtos, eles são vistos não mais como coisas, só que ele é uma pessoa hipossuficiente nas relações econômicas entre os agentes econômicos, como empresa e Estado. Então, o direito, ele está aí para amparar e para ajudar os consumidores, para que eles não possam ser lesados e explorados dentro deste mercado. E aí, o direito, nos seus diversos tipos de ramos, né, do próprio direito, vai criando mecanismos aí para organizar essas relações econômicas e garantir garantir ao sujeito de direito, né, a condições de sobreviver dentro do mercado, a ponto de não ser explorado por nenhum agente econômico, transmitindo, dando também direitos e obrigações para os outros agentes econômicos, a saber, o Estado e as empresas, tá? Então, para isso, é necessário uma boa regulamentação do mercado, para que tudo possa funcionar de maneira clara, objetiva, simples, transparente, tá? Que as leis possam mostrar isso, que as pessoas possam se sentir seguras ao fazer negócios, ao produzirem, ao vender os seus produtos. Os consumidores precisam ter segurança ao adquirir esses produtos, né? Então, foram criados uma série de direitos, além de outros institutos que nós vamos falar aqui com vocês, né? Já estamos falando. Então, na nossa Constituição, por exemplo, já deu uma ênfase muito grande no direito de propriedade. As realizações econômicas, os negócios econômicos, eles é visto como algo necessário e importante que garanta uma determinada propriedade às pessoas, no sentido, acima de tudo, de garantir uma relação de troca.
né? Nós temos aí uma relação muito grande entre economia e também direito do trabalho. Como sabem, o direito do trabalho, ele regulamenta as relações trabalhistas dentro do mercado de trabalho. Pois bem, já falamos com vocês que um dos custos muito grande do preço final de uma determinada mercadoria é o custo da mão de obra, é o custo do trabalho, né? E o trabalhador, ele precisa receber um salário, ele precisa receber uma remuneração do seu trabalho, mas as empresas, em contrapartida, muitas, né, lógico, procuram pagar o mínimo possível e garantir menos direito aos trabalhadores para que o preço da mão de obra incida menos nos preços finais de cada mercadoria. Enfim, o direito do trabalho aqui tem uma relação muito grande com as relações econômicas, porque é no direito do trabalho que trata sobre a remuneração, sobre salário. Já a partir do semestre que vem, vocês vão notar isso quando estiverem estudando lá direito do trabalho, tá? Vocês vão estar estudando aí, vão estar observando a participação do trabalho nos resultados da empresa. Nós já temos empresas no mundo capitalistas que têm dividido parte do seu lucro com os trabalhadores, né? Às vezes é necessário a intervenção da Justiça do Trabalho nos próprios reajustes salariais, tá? A atividade do trabalho deve ser garantida, está garantido na relação constitucional, né, com o objetivo de garantir boas condições de trabalho e assim por diante, tá? Também há uma relação muito grande entre o direito administrativo, tá, e as relações econômicas. Nós sabemos que o direito administrativo, ele é muito importante, pois o direito administrativo, ele é um ramo, né, do direito público, tá? É um ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes, e eles estão relacionados com a administração pública. Ou seja, está relacionado com o Estado. Então, o Estado também é consumidor e é promotor das relações econômicas. Ora, é necessário, então, um direito administrativo transparente com o objetivo de regulamentar as licitações para atingir o menor preço, para que possa ter boas relações no que diz respeito aí a criação de empresas públicas ou venda de empresas públicas, a entrada de dólares no país, até mesmo regulamentar as atividades das políticas públicas. O nosso direito civil também, ele é o direito que trata de propriedade, trata de patrimônios, e aí, então, ele serve para regulamentar as relações entre as obrigações, entre os direitos de fazer e de não fazer. Logicamente, tudo relacionado com o direito constitucional. Vocês já estudaram direito constitucional, né? E na nossa Constituição, vai dizer que uma das pedras angulares do nosso Estado brasileiro é ele ter como finalidade, tá? Promover a defesa do consumidor. E isso está escrito lá no artigo 5º, no inciso 32, e também está escrito lá no artigo 170 da Constituição, já nós vamos mostrar ele aqui para vocês, né? Falando que o próprio Estado que tem que garantir e satisfazer, ajudar o consumidor nessas relações hipossuficientes. Então, nós notamos uma interdependência muito grande entre economia e direito, entre as empresas
e o Estado, entre as empresas e o cidadão, e entre o Estado e o cidadão. E a lei, né, as leis, elas definem os direitos, elas definem as responsabilidades de cada agente econômico, tá? Então, isso a gente vai percebendo no nosso dia a dia. Ok? Aqui nós temos o outro slide, que é o slide específico, criado aí pela própria editora Saraiva, né? E nós já falamos aí com vocês. Então, só para dar mais uma ênfase, o direito está muito preocupado com as relações de mercado, né? Então, nas relações de mercado, o direito preocupa-se com a defesa do consumidor e da própria concorrência. Inclusive, nós temos até um código, né? Nós temos um código aí, criado em 1994, que trata dessa defesa do consumidor. Então, o direito está preocupado com o foco jurídico, com o foco econômico, tá? No foco econômico, ele procura analisar o comportamento dos consumidores e dos produtores, tá? O que os produtores querem, o que ofertam no mercado, quanto que os consumidores podem pagar, e se não há uma exploração. No foco jurídico, face à relação dos agentes econômicos, dos quais nós já falamos aqui. A empresa tem sua finalidade, o Estado também tem sua finalidade, e também os consumidores procuram atender a sua demanda e as suas relações econômicas. Também, aqui, nós notamos que os mercados, eles são imperfeitos. Nós vamos estudar, quando estivermos analisando as estruturas do mercado, que os primeiros economistas pensavam que nós tínhamos um mercado que funcionava perfeitamente dentro de uma ordem pré-estabelecida. Ora, nós sabemos que isso daí é só na utopia. Isso aí, na prática, a gente sabe que não funciona muito bem. E nunca funcionou muito bem. Então, dentro da economia, nós temos muitas imperfeições mercadológicas que iremos analisar quando estivermos tratando especificamente dos problemas dessas imperfeições do mercado. E a intervenção do mercado, que hoje se propaga muito uma intervenção minimalista, principalmente no sentido de não deixar que o Estado influencie constantemente neste mercado, principalmente criando impostos e tributos que visem cobrar, principalmente das empresas, né? Tá? Então, nós temos uma parte do direito que analisa o comportamento do consumidor, que é chamado de teoria do consumidor, que estuda as preferências do consumidor, analisando o seu comportamento, as suas escolhas, as restrições quanto aos valores e a demanda do mercado, e a partir dessa teoria é que vai se estabelecer a demanda de um produto dentro de uma realidade, tá? Então, a economia, ela analisa o que é que o consumidor quer comprar. Por exemplo, se ele quer comprar um automóvel, por exemplo, qual o tipo de automóvel que é mais vendido neste mercado? Vamos pensar no mercado brasileiro. Qual o preço deste carro que ele quer comprar, deste automóvel? O que é que o mercado pode oferecer? E o que ele oferece que o consumidor vai comprando, né? Então, isso é analisado dentro da teoria do consumidor. Nós temos uma outra parte aí, que é a teoria da firma, que estuda as estruturas econômicas das organizações, cujo objetivo é maximizar o lucro, que são as empresas. E aqui nós temos uma relação muito grande, da agora para frente nós vamos observar isso mais um pouco, com as empresas relacionar com o próprio direito empresarial que vocês estão tendo, se eu não me engano, com a professora Luane, né? Então, na teoria da firma, nós analisamos as organizações
que compram os fatores de produção e vendem esse produto, tá, para os consumidores. Então, ela vai estudar as estruturas de mercados, tanto as competitivas, que se aproximam melhor de uma estrutura boa de mercado, quanto as monopolistas, que são estruturas de mercados imperfeitas. Também nós vamos analisar com vocês a teoria da produção, tá? Uma teoria da produção estuda o processo de transformação dos fatores adquiridos pela empresa em produtos finais para a venda do mercado. Estuda as relações entre as variações dos fatores de produção e suas consequências no produto final, né? O que as empresas produzem, para quem que elas produzem, qual o objetivo dela, qual a margem de lucro, tá? Lógico, e o direito vai estar regulamentando todas essas relações aí, né? Então, se vocês lerem este capítulo 3, tem algumas questões aí que nos chamam a atenção e que vale a pena vocês já estarem debruçando sobre o assunto. Este capítulo 3, gente, seria muito interessante vocês recortarem ele, né, copiarem, recortarem e guardarem ele com vocês para estarem o tempo todo estudando e relacionando com outras disciplinas no curso de vocês. Direito Empresarial 1, Direito Empresarial 2, o Direito Empresarial aplicado lá no 9º período, vocês vão utilizar muito do que nós estamos falando aqui neste capítulo 3, tá? Muita coisa mesmo, vocês vão tirar de proveito aí neste capítulo 3. No próprio direito civil, tá? Direito aduaneiro e outras disciplinas, no direito do consumidor, também trabalha muito isso daqui, então seria muito interessante vocês guardarem este capítulo, né? Aqui nós temos algumas imperfeições nas estruturas de mercado, que muito presente na sociedade, tá? E principalmente no sistema capitalista, e isso foi perceptível na sociedade, e, logicamente, foi necessário, então, o direito ser criado ou estar relacionado com esses problemas, com a anomalia, com a finalidade de organizar e regulamentar essas atividades aqui. Então, neste capítulo fala dos agentes econômicos, tá? Das suas falhas de informação. Nos negócios jurídicos hoje é necessário que os negócios sejam transparentes, que não hajam falhas de informações, seja para quem vai comprar o produto, ou seja, para quem vai vender o produto, ou para quem vai produzir este produto. Então, tem que ser o mais transparente possível, e o direito ajuda a regulamentar isso o tempo todo. Vocês já viram quando nós vamos comprar algum produto lá no supermercado? Você chega lá, vai comprando um determinado produto, tem que ter todas as informações, o máximo possível de informações sobre determinados produtos, falando o peso, data de fabricação, origem, o que mais? Quais os produtos utilizados na fabricação daquele produto e etc., né? Discutimos aí com vocês, vamos discutir com vocês a questão do poder do monopólio. Qual o objetivo das empresas de ter um monopólio, controle do monopólio nas estruturas de mercado? É lógico, controlar este mercado, com a finalidade de aumentar, de ter um lucro exacerbante, muito grande nas relações econômicas, né? E aí nós vamos estudar algumas leis de defesa da concorrência. Várias dessas leis de defesa da concorrência estão expressas lá no Código do Consumidor, que vocês vão trabalhar com mais afinco. Aqui nós vamos dar uma introdução com vocês, mas vamos falar que muitas dessas leis de defesa da concorrência foram criadas com o objetivo de coibir que o mercado se torne um mercado imperfeito do tipo monopolista ou oligopolistas, né?
Nos Estados Unidos e em alguns países na Europa, foram criadas várias leis, e essas leis foram criadas com o objetivo de diminuir o monopólio e o controle das empresas em determinados mercados. Então, nós temos a lei de Sherman, né, que era a lei contra trustes de 1890, lá nos Estados Unidos. Trustes é uma forma de estruturas ou de comportamento das empresas que buscam, tá? Que buscam ter o controle em todas as etapas de produção, tá? Da produção de um determinado produto, tá? Desde a aquisição da matéria-prima, produção, venda e etc. Então, em toda a cadeia produtiva e na cadeia de vendas, as empresas vão tendo o controle ali. Querem ter o lucro, não largam o osso, né? Querem ter o lucro em tudo. Nós temos o Ato de Clayton, de 1914, nós temos a Lei Sellen-Kiefer, né? Então, são de 1950, lá nos Estados Unidos, que está citada aí, mas nós temos leis também antimonopolistas lá na Alemanha, né? E o Brasil, nós temos aí em vários artigos da Constituição Federal de 1988, e depois a própria, e derivada daí, da nossa Constituição de 88, nós temos aí a criação do Código de Defesa ao Consumidor, 1994. Logicamente, também foi, além da própria lei, foram criadas vários órgãos com o objetivo de ensinar, fiscalizar, coibir, penalizar as estruturas de mercado imperfeitas. E aí foram criadas o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que nós já falamos aí com vocês, né? Essas agências, PROCONs também, que está aí no texto de vocês, foram criadas, tá? Foram criadas com o objetivo de evitar uma concentração econômica, tá? Foi criada com o objetivo de de apurar as práticas anticoncorrenciais, né, de coibir a repressão dos abusos de mercados, né? Essas daqui são chamadas de agências reguladoras no sistema econômico, na proteção dos próprios agentes econômicos, tá? Então, essas criações, né, a criação dessas agências reguladoras foi um resultado direto do processo de retirada do Estado dentro da própria economia. Essas agências foram criadas com a finalidade de normatizar, de regulamentar, inicialmente, os setores dos serviços públicos, né, buscando um equilíbrio e harmonia entre o Estado, as empresas, os usuários e os consumidores de uma maneira geral. Tá? Nos últimos 20 anos, tá, o Brasil ele segue uma tendência mundial muito forte e está se redesenhando uma nova estrutura de Estado, principalmente no aspecto econômico, que é uma tendência do Estado ser um mediador e um regulador dessas atividades econômicas, né? Então, a cada dia que passa, o Estado tem se desprendido, vamos dizer assim, das amarras do monopólio estatal, das intervenções constantes no mercado. Então, até algum tempo atrás, o Estado estava envolvido aí com uma série de atividades econômicas, patrocinando muitas das empresas, né? Então, patrocinava empresas dentro da área das mais diversas áreas. Hoje, ela está desestatizando
diversas empresas, vendendo essas diversas empresas. O presidente Bolsonaro, por exemplo, está querendo colocar várias empresas aí à venda, empresas do governo. Entre elas, a do Correio, né? O Correio tem uma coisa muito até interessante, só para a gente fazer um adendo aqui. O Correio é a única empresa aqui no Brasil, né, que está sozinha no mercado e que deu conta de quebrar. Olha que situação que nós chegamos, né? Olha aí a situação que nós chegamos. Tem muito mal gerida, muito mal administrada, e esse é um dos motivos, então, dos governos quererem vender diversas empresas, saírem desse tipo de negócios, né? Pois o próprio governo não dá conta de regulamentar e organizar essas empresas, o papel do governo, no entendimento de muitos, tem que ser outro, e o governo tem uma relação burocrática muito grande com essas empresas, e acaba, então, que essas empresas, elas não consigam crescer, né? E vão ficando perdidas no meio deste mercado consumidor, né? Então, para a população, de uma maneira geral, né, os consumidores, de uma maneira geral, a principal mudança é no modelo, vamos dizer assim, no papel do Estado como agente regulador, né? É a maneira da prestação de serviços públicos que podem, muitas vezes, então, se dar de forma direta ou indireta, né? Nesse processo de desestatização, ele tem se caracterizado pelo incremento da prestação indireta, pois tem terceirizado muito estes serviços. A forma indireta destes serviços tem se caracterizado, né, basicamente, pela concessão, pela permissão e pela autorização, tá? Nesses ramos de atividade. O fato, gente, é que essas agências reguladoras, como nós estamos falando aí para vocês, é um resultado direto de um processo de retirada do Estado na economia. Essas agências reguladoras, elas foram criadas com o objetivo, então, de normatizar os setores dos diversos serviços públicos, procurando, então, uma certa harmonia aqui no Brasil, nessas relações econômicas, tá? Então, muitas das agências foram criadas esse sistema aí, o SBDC, e muitas agências foram criadas aqui no Brasil, e várias dessas agências têm como objetivo, né, a fiscalização, a regulamentação, a regulação, a arbitragem, a mediação das relações econômicas, entre os agentes econômicos, né? Mas a função dessas agências é muitas vezes delimitada dentro de uma estrutura de mercado, né? Então, é imprescindível que haja necessidade de leis, e aí entra o papel do direito. O direito é muito importante na consolidação e na efetivação dessas agências reguladoras, né? Ok? Só para nós citarmos alguma dessas agências reguladoras importantes aqui no Brasil, nós temos a ANS, a Agência Nacional de Saúde, nós temos a ANT, Agência Nacional de Transportes, a ANVS, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a ANC, Agência Nacional do Sistema Regulador, e etc., né? Ok? Olha, esse artigo 170 é um artigo muito importante no que diz aí a nossa disciplina, tá? Que é o artigo 170, que é da nossa Constituição, que regula toda a ordem econômica.
Vejam, a nossa ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, né? Princípio da soberania nacional. A intenção deste princípio é de criar um capitalismo autônomo, principalmente nas economias mais subdesenvolvidas, né? Como a nossa, tá? Que demonstramos aí uma relação de dependência muito grande com as economias desenvolvidas. Também aí fala de propriedade privada, que nós já comentamos com vocês, e da função social da propriedade, né? A propriedade dos meios de produção é privada, então, ela é privada, ela tem um dono, mas ela só se legitima quando está voltada para os fins sociais, fins e valores da ordem econômica, tá? Entendendo-se, aqui no caso, a função social da propriedade como um bem genérico, tá? É um bem genérico, dando a capacidade ao Estado de intervir sempre na distribuição dos bens de consumo para satisfazer as necessidades básicas que se constituem um modo de fazer cumprir a função social da sociedade. Outra coisa muito importante é a liberdade de iniciativa. Qualquer pessoa, gente, pode. Aliás, esse é o princípio básico, inclusive, das relações econômicas aqui no Brasil, que é garantia do próprio liberalismo econômico. Está escrito aí no artigo 170. Artigo 170. A nossa ordem econômica é valorizada na livre iniciativa, né? Isso quer dizer o quê? Que as empresas têm a liberdade de iniciativa para o seu próprio desenvolvimento, né? Pautada, logicamente, dentro das limitações e regulamentos que a lei estabelece, né? Ou seja, de acordo com o direito estabelecido, tá? As empresas, elas têm permissões para exercer determinadas atividades, elas podem criar as suas próprias relações de trabalho, podem fixar os preços das mercadorias, lógico, de acordo com o mercado. Há uma intervenção, devem aceitar uma intervenção direta do Estado na produção e até na comercialização de determinados bens e etc. Acima de tudo, gente, tem que ser pautada na livre concorrência, na defesa do consumidor, né? Na livre concorrência e na defesa do consumidor, principalmente. A livre concorrência estabelece o princípio, né, de manter essa estrutura de mercado boa, concorrencial, contra a própria concentração do capital. Se nós analisarmos o processo evolutivo do capitalismo, nós vamos sempre observar que houve uma tendência de concentração de capital e a formação de oligopólios, que é assunto nosso da aula assíncrona que eu vou gravar, que já está gravada, que eu vou postar para vocês, e que nós iremos retomar depois da prova de primeira VA, tá? Bom, mas apesar dessa Constituição, e aí continuando no artigo 174, né, no parágrafo 4, a lei diz o seguinte: a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário do lucro. Isto é, o Estado poderá intervir na economia sempre para evitar os abusos do poder econômico e preservar a liberdade de iniciativa, tá? Garantindo esta Constituição, ok? E aí nós já falamos para vocês, tá? É assegurado, os governos, então, os governos aí vão criar essas normas com o objetivo de proteger e regulamentar o mercado, além do mais, de todas as outras relações jurídicas, como está expresso aí, ok? Gente, alguma pergunta sobre este capítulo? Não, né? Nós vamos parar por aqui hoje, porque eu vou postar já já
a gravação da aula assíncrona aqui com vocês. Esta aula, para quem não assistiu, Thomas, avisem a turma aí, vai estar amanhã eu posto ela para vocês, depois eu vou converter, ok? Vou completar, né? Beleza. E semana que vem, procurem lá. A semana que vem não, a partir de amanhã já está lá o local para vocês postarem as atividades. Lembrando que as atividades valem 3 pontos, ok, gente? Então, entrem lá e postem as atividades. Vai estar lá em atividade pós-aula síncrona, tá? A partir de semana que vem, ok? Certinho, professor. Obrigado. Beleza, estou interrompendo aqui a gravação. Isso.